Saravá Umbanda, salve meus irmãos do canal de aulas, mais uma vez aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre a espiritualidade, sobre coisas boas que vão valorizar aquilo que nós somos. Somos religiosos de Umbanda, somos pessoas que buscam entender as coisas da espiritualidade. Preparo mediúnico. O preparo mediúnico ele é um fundamento dentro da religião de Umbanda. E o que é o preparo mediúnico? É exatamente a pessoa buscar entender as referências da espiritualidade que ele comunga, que ele está inserido. Isso é lógico, a sua vertente, o trabalho que ele desenvolve, procurando fazer todos os preceitos da religião. Os preceitos são o quê? São ações de comportamento. Então, o preceito não é só aquele preceito que você faz dentro da religião, no dia de trabalho, que você não vai comer carne, que você não vai tomar bebida alcoólica, que você não vai ter o ato sexual. Não é só esse preparo, é o dia a dia, é o preceito do dia a dia, de você acordar cedo, agradecer a Deus, agradecer a Mãe Terra, agradecer ao tempo. Como eu já falei aqui em outras vezes, o tempo não é o tempo orixá, mas é o tempo da criação. É o tempo que vem exatamente desde o princípio da criação, da explosão do átomo primordial, da criação dos planetas. Então é esse tempo que eu me refiro, tá? Então agradecer ao tempo, agradecer aos orixás, agradecer o orixá que te rege e seguir o seu caminho na paz. Porque esse entendimento espiritual de você estar todo tempo, todo momento envolvido com um pensamento positivado, elevado, ele proporciona exatamente o quê? Um caminho fértil na sua vida espiritual. Você vivendo dessa maneira, você estando adornado de vibrações positivadas, você consegue, inclusive, de uma maneira muito mais tranquila, superar os obstáculos, porque todos nós temos obstáculos. Seja saúde, seja a parte financeira, seja a parte afetiva, todo mundo sempre tem algum problema na vida. Isso daí é uma ação natural. Nós estamos encarnados e passamos por tudo isto. E é lógico, a partir do momento que você entra dentro do desenvolvimento mediúnico, você tem acesso ao longo dos anos, nesse processo de interpretação de Deus, interpretação dos orixás, no aspecto meditativo, né, a gente tem o acesso a determinados campos de interpretação. O que quer dizer isso? Quando a gente eleva o nosso padrão mental, frequências, nós estamos dentro de uma frequência elevada. Quando você está dentro dessa frequência elevada, você acessa registros espirituais importantes. Pode ser chamado de ponto zero da luz, como a ciência assim define. Pode ser chamado de registro acásticos, que também está envolto aí dos entendimentos hinduístas, né? O que são esses registros? São onde nós acessamos informações. Aí é o ponto. De que maneira que se acessa tais registros, né? Que são registros vibratórios, onde existem seres de grande elevação. Quais são esses seres? São os nossos orixás, são os nossos mentores, que eles habitam esferas que têm registros espirituais que estão atuantes sobre nós seres humanos. Só que nem todo ser humano tem exatamente essa ligação com tais registros. Por quê? Porque ainda está naquele aspecto primitivo da vida, ou infante. E qual que é esse aspecto primitivo e infante? É aquele pensamento que você tem que atacar o outro, é aquele pensamento que você deseja mal a alguém, é aquele pensamento que você está vibrando coisas ruins para você mesmo, não valorizando o que você se tornou, o que você é. Então isso daí impede de você acessar determinados registros espirituais. E como eu falei, isso é ao longo do tempo. O desenvolvimento espiritual,
Existe aquele desenvolvimento da manifestação dos guias, que é chamado de desenvolvimento mediúnico, mas esse desenvolvimento mediúnico e espiritual, ele é para a vida toda. Ele é para a vida toda. E nós, principalmente até os 35 anos, nós temos a habilidade mental de absorver conhecimentos de uma forma plena. Passou de um período, isso daí é científico, passou de um período, nós passamos a levar todas as interpretações para aquilo que já foi vivenciado antes dos 35 anos. Por um exemplo, se eu passar para vocês aqui, como eu já falei, nossa Umbanda, à esquerda do nosso trabalho, ele é luciferiano. Ah, Lúcifer, você já tem uma característica interpretativa sobre essa questão. Então você vai levar para onde? Para o lado daquilo que você ouviu. E que na verdade não corresponde à realidade do nosso trabalho. Nós temos aí uma aula da esquerda que eu explico um pouco sobre isso daí, que vai aparecer para vocês. Então, quando a gente fala de determinados poderes, né, que as quais você tem ou já passou dessa fase dos 35 anos, nós conseguimos absorver através da insistência, da perseverança, do entendimento. Se você não tiver a perseverança do entendimento, por mais que você escute alguém falar, você vai estar sempre levando ao seu conceito anterior de interpretação daquilo que é passado. Então nós rompemos uma barreira, saímos fora daquele contexto que nos aprisiona para que as interpretações possam acontecer. Isso é um desenvolvimento espiritual. Aonde nós temos o quê? Através dos anos, a conexão com a espiritualidade, recebendo mensagens espirituais de elevação, recebendo informações que vão estar determinando um caminho positivado na vida. E exatamente acessamos registros espirituais. Como eu falei, tem nomes que são colocados em outras denominações, mas eu vou chamar aqui de registros de planos elevados e superiores. Tá? Então, quando nós acessamos, passamos a ter outros entendimentos. O que são outros entendimentos? Pai Ortiz, eu escutei você falar sobre algo que me tocou o coração e me fez entender a minha jornada e a minha vida. Então isso daí você facilita, eu passo a ser um facilitador para você entender o que você traz na sua própria ação da sua existência. Somos espíritos encarnados, entendemos da nossa encarnação um pouco, né, daquilo que vivenciamos, mas situações de vidas anteriores, às vezes são acessadas não no sentido de mostrar o que você passou, mas no sentido de mostrar forças que nós trazemos de outras encarnações e outras forças que vão determinar um futuro positivo para a nossa vida. Então esses registros, também como eu falei, chamado de registros akáshicos, o ponto zero da luz, é onde está ali o âmago da força do entendimento da criação. E esse ponto a gente consegue, como eu falei, através da meditação, da elevação, de buscar dentro de você esse ponto de equilíbrio da espiritualidade. É importante aprender a respirar adequadamente, tá? A maioria das pessoas respiram de forma inadequada. É importante, através da respiração, que é você estar trabalhando o que é chamado de prana, né? Você trabalha forças, né, que vão alimentar o seu campo vibratório energético, que automaticamente vão sustentar o seu campo mediúnico, elevando o seu padrão mental de tal maneira que você vai acessar essas vibrações. O mais importante, a gente tem as nossas sessões religiosas, tem lá o toque do atabaque, a sessão espiritual se abre, mas o mais importante
não é pedir para que a entidade chegue até você. Lembrando que o espírito não entra no corpo, tá, gente? Ele acessa os nossos campos vibratórios, os nossos centros de força, também chamado de chakras, e existe uma acoplagem, uma conexão. O espírito muitas vezes ele está nesse plano superior, emanando vibrações para você de ligação entre fios e vibratórios, né? Onde se liga ao seu campo mental, principalmente a questão do movimento, vibrações que se ligam no cerebelo. O cerebelo ele é exatamente aquela parte do cérebro que comanda a nossa coordenação motora, né? E proporciona também, através da ligação do chakra laríngeo, a verbalização, a forma da movimentação, que chamamos de incorporação, que é a manifestação da espiritualidade. Quando nós elevamos o nosso padrão mental, as nossas vibrações internas, isso daí com preparos de banhos de ervas, com seus assentamentos feitos, com todos os elementos que são trabalhados através do guia-chefe do terreiro que você está desenvolvendo, através do seu dirigente espiritual, você atinge um patamar de acessar esses registros espirituais, a fim de alinhar todo o conhecimento que você está recebendo. Então esse conhecimento que você está recebendo, que é um conhecimento divino, conhecimento de Deus, do Criador, quando você recebe e absorve através desses registros, eles se instalam em seu campo mental, em seu campo mediúnico, adornando a sua vida de vibrações puras e elevadas. Isso vai trazer o quê? Segurança. Quando nós temos a convicção que existe um poder superior que age em nossa vida, quando nós temos a convicção que através do nosso trabalho espiritual a gente vai atingir determinados patamares de auxílio a nós mesmos, primeiro você tem que pensar que você tem que estar estruturado espiritualmente para depois você auxiliar alguém. E posterior, você auxiliar irmãos que estão ao seu redor. Auxiliar o irmão que está ao redor não é assumir a responsabilidade daquilo que ele tem que fazer, mas é também fazer a mesma coisa que se recebe dentro de um grupo de aulas como esse. É proporcionar o entendimento. É a questão da assistência, né? Assistência, como eu já falei, eu tenho um pensamento sobre as pessoas que são assistidas. Toda pessoa que vai dentro de uma assistência, ela tem que se espiritualizar. Porque senão a gente tira a oportunidade da pessoa alcançar a sua evolução espiritual. A assistência não pode encontrar no guia a muleta. Ele tem que encontrar no guia espiritual o caminho, né? E esse caminho ele é valioso e importante que cada um percorra o seu. Por isso que aquele negócio, não adianta a pessoa ir no terreiro também pedir para tirar as pedras que estão na sua jornada. Porque muitas vezes a pessoa tem que passar por elas, tem que carregá-las. Porque isso tudo é um aprendizado, né? E nem tudo aquilo que a gente passa de ruim são coisas que você recebeu de demandas ou ataques espirituais. Muitas vezes nós proporcionamos para nós mesmos determinadas situações. É aquele negócio, se eu pratiquei a maldade para alguém, se eu desejei o mal a alguém, isso vai e volta em algum momento. Aí você vai ter que recolher aquilo, tá? E não é um ataque espiritual que você está recebendo. Normalmente você está recebendo aquilo que você mesmo proporcionou para a sua jornada e para a sua caminhada. Então é dessa maneira que a gente procura entender e interpretar a questão da própria evolução espiritual, do desenvolvimento mediúnico, né? E ter essa tranquilidade para vivenciar todas as coisas. Então quando nós atingimos a convicção que existe um poder no alto, no embaixo, na esquerda e na direita, que é e está em você e você faz parte disto, e que você entende e compreende todos os mecanismos que existem nesta espiritualidade, você passa a caminhar de forma segura, tendo acesso a esses registros espirituais
que alinham todo o seu conhecimento, tá? E conhecimento parado é que nem água parada, apodrece. Então, o que você tem que fazer com o seu conhecimento? Fazer com que ele tenha movimento na sua vida, você tem que utilizá-lo. Não adianta você saber que o seu comportamento ele é fundamental para a sua evolução sem que você exerça isso. Não adianta você saber que se você não tomar um banho de ervas, ou que se você não fizer o seu trabalho religioso, né, que aquilo vai acontecer sozinho. Não, a nossa religião ela é uma religião de magia. Nós temos que manipular o tempo todo essas forças através do nosso conhecimento e fazer com que isso realmente seja multiplicado por outras pessoas que vêm em busca da espiritualidade de Umbanda através do seu conhecimento, através da sua energia espiritual, tá bem? Então, existem cursos que eu já vi que as pessoas vendem, olha, faz um curso aqui para você acessar os registros akáshicos. Eu não acredito que isso acontece através de um curso, isso acontece através de vivência. E a vivência plena da espiritualidade, principalmente dentro da Umbanda, que é uma grande síntese de interpretação de todas as coisas, quando nós vivenciamos ela dentro da sua plenitude, com toda a sua tranquilidade, né, entendendo ali a força dos seus guias, a força do seu Exu e dando exatamente esse aspecto do seu dia a dia ser adornado por essas vibrações, a gente vive melhor e vive em paz, e vive em evolução. Então, magnetismos existem dentro da nossa religião. A força magnética, a força vibratória, a força que está implícita dentro de cada um de nós e nós precisamos utilizá-la para que a gente possa proporcionar o alinhamento das nossas próprias forças. Isso é importante de nós entendermos. Está tudo dentro de você. O sucesso está dentro de você. Então, primeiro, acredite naquilo que você se tornou e naquilo que você é, para que você possa realmente viver bem, viver em paz, viver feliz. Então, fica aqui essa aula de interpretação dos aspectos da espiritualidade, para que a gente possa parar, fazer uma reflexão e entender que não é o curso. Lembrando que aqui eu não estou dando aula de formação, estou dando aula de informação. E a informação ela está aberta para todos vocês, para vocês seguirem de maneira plena e tranquila. Meu saravá a todos. E não esqueçam, clique no sininho, compartilhe os nossos vídeos, esteja sempre aqui conosco. Canal de aulas gratuitas com Paulo Disbelo. Meu saravá.